Vamos começar então, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei. Dá uma melhorada aqui. Vamos estar iniciando o nosso CENIB. Ei. Vamos lá? Vamos orar então, para a gente estar começando? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Queremos apresentar esse tempo a Ti, te pedindo que o Senhor esteja, permaneça conosco todo o tempo, em cada momento aqui, possamos entender a Tua direção, o Teu conselho. Espírito Santo, fala conosco, que possamos ouvir a Tua voz claramente. Que esse tempo aqui seja um tempo de aprendizado e que possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida. Entregamos o controle, domínio e direção de tudo a Ti. Guarda nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós enquanto estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ei. Som. Ei, som. Tá bom. Então nós, semana passada, estávamos na lição 5. Autoimagem e codependência, correto? Paramos aqui em problemas de autoimagem. Foi isso? Chegamos a ler esse parágrafo aqui? Me ajudem aí. Lemos, né? Faltou a gente ir do complexo de inferioridade em diante, correto? Beleza. A gente ficou de ver um texto que, na verdade, ele faz ligação para nós entre o texto, essa matéria de autoimagem e codependência, e a aula 4, que foi sobre inteligência emocional. Tá? Esse texto está lá em Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Quem pode ler para nós esse texto? Pode ler? Então, César vai ler para a gente. Mateus 15, do versículo 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Esse texto é muito interessante, muito importante. Tem até pessoas que questionam esse texto e pensam assim: meu Deus, eu nunca tinha visto Jesus agir dessa forma, né? A única vez que eu vejo talvez Jesus agindo de uma forma aparentemente grosseira com uma pessoa e aparentemente não se importando com ela. Isso é uma mentira. Na verdade, Jesus ele estava usando essa oportunidade, por isso que a gente está lendo essa passagem, para trazer um grande ensino, um grande entendimento, tanto para os judeus, os seus discípulos, tanto para essa mulher, né? Porque, primeiro, a gente tem que entender, por exemplo, essa mulher é uma mulher cananeia. Os cananeus, eles são descendentes de Cã, né? Que vem também da descendência de um dos filhos de Noé. Quando você pega essa descendência, Cã também é chamado de cão. Por isso que ali fala nos cãozinhos, né? E uma outra coisa muito interessante é que os judeus, eles se consideravam superiores a todos os outros povos, a todas as outras raças. Por eles serem, né, a tribo escolhida de Deus, o povo que Deus escolheu, eles literalmente se achavam melhores, superiores. Todas as outras raças eram vistas dessa forma, como cãezinhos. E é muito interessante quando a gente vê isso, porque esse povo também tinha essa específica raiva, digamos assim, dos judeus, porque foi um povo que se miscigenou, né? Tendo uma origem hebraica, mas se miscigenou com outros povos, se não me engano, os assírios, e aí surgiu essa descendência, essa linhagem desse povo mestiço, né? E os judeus, eles tinham muita dificuldade com povos mestiços, por eles se acharem dessa forma. E aí é interessante que a gente vê Jesus, em primeiro lugar, confrontando com esse diálogo os próprios discípulos.
porque todos eles eram judeus de origem. E a gente leu na aula anterior um versículo lá em Romanos 12:13, que diz que ninguém deve ter um conceito sobre si como elevado, mas que devemos ter um conceito equilibrado. Não devemos nos achar acima do que somos, mas isso também dá para a gente extrair o princípio de também nos achar abaixo do que somos. E aí a gente vê esses dois princípios nessa passagem: a inteligência emocional e o que a gente está falando nessa aula, que é a autoimagem correta, saudável. Porque aí Jesus confronta, conhecendo os pensamentos dos discípulos daquela mulher, Jesus confronta eles dizendo: mas eu não fui enviado somente aos daqueles que são de Israel? E aí, de repente, em determinado momento, ela pede a ele, ela o adora, dizendo: ajuda-me. E ele diz: olha, mulher, não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E é interessante que a gente vê nesse contexto aqui a inteligência emocional dessa mulher. Por quê? Porque em nenhum momento ela se sente ofendida, né? Meu Deus, como é que Jesus fala isso para mim? O objetivo dela era muito maior e muito mais importante para ela se preocupar com isso. Naquele exato momento, mesmo assim, ela o adora e lhe dá uma resposta extremamente inteligente, dizendo: Jesus, está certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa dos filhos. E com certeza os discípulos foram impactados por isso também. E ela mostra também como ela tem uma autoimagem saudável de si, porque, como eu disse, eles eram olhados dessa forma, inferiores. E em nenhum momento você vê uma mulher amargurada, preocupada com isso, mas a gente vê alguém que tem conhecimento de quem é e sabe que o seu objetivo, a sua causa é muito mais importante do que se preocupar com uma aparente ofensa, porque ela queria o quê? Qual era o objetivo dela? Cura. O que a gente vem buscar sempre? Cura. Mas a cura de uma outra pessoa, da sua filha. E Jesus imediatamente usa aquela oportunidade para dizer: olha, mulher, grande é a tua fé, né? Seja assim como tu queres, seja assim como tu pensas, em algumas versões. E o final do texto diz que naquele mesmo instante a sua filha foi o quê? Curada. Então a gente tem que ir além dessas aparências, além desses pensamentos, além de ficar se atendo ao conflito, à dificuldade que houve no momento. Esse texto é muito interessante para isso, para fazer essa ligação com essas duas lições. E a gente aproveitar essa oportunidade realmente entendendo que não importa a situação que está acontecendo, o que importa é o alvo, o objetivo. Não tirar o foco disso, né? E aí, voltando para a nossa lição, né, de hoje, a lição, na verdade, semana passada, que a gente está continuando, 5, tiveram umas perguntinhas ali, né? Como me vejo, para vocês responderem, é pessoal, né? Essas respostas são pessoais. 2, o que penso acerca do que eu faço, se eu sinto que sou importante, tenho valor e como as pessoas me enxergam. Qual a importância disso? Porque hoje, uma das maiores dificuldades do ser humano é se enxergar como realmente é. Por nós não nos enxergarmos como realmente somos, a gente vai para extremos, contamina os relacionamentos ao nosso redor, experimentamos relacionamentos aquém do que deveríamos experimentar. Temos uma tendência a nos colocar em relacionamentos errados, porque esses relacionamentos, por isso que a aula é autoimagem e codependência, aparentemente suprem algo que a gente não tem, ou que a gente precisa, e normalmente não é uma verdade. Então, qual é a minha aparência? Como que a gente forma esse conceito? Na infância. Tudo isso normalmente está ligado à nossa infância. Está ligado às palavras que nós recebemos, os elogios, as críticas, o relacionamento com as outras pessoas, dentro de casa, na fase escolar. Então, a gente vai construir isso a partir disso. Qual é o meu desempenho? A gente também forma esse conceito com base no nosso sucesso e fracasso em prol de algo que você vai fazer. Desde pequeno, você vai realizar uma tarefa. Qual é a reação das pessoas que estão ali para nos educar, para nos dar apoio? Será que um aparente fracasso em algo que a gente começou a fazer gerou uma crítica muito forte? E aí a gente já começa a ter dificuldade. Por isso que a importância, né, para nós, principalmente agora que somos pais, aqueles que são, aqueles que querem ser, né, é a gente sempre afirmar a criança, o indivíduo, que independente de ela não ter alcançado aquele objetivo, independente de ela não ter talvez conseguido fazer da melhor forma, ela continua sendo importante.
Porque isso vai construir a imagem da terceira pergunta. Quão importante eu sou? Né? Será que somos aceitos e respeitados independente se erramos, se acertamos? Então, tudo isso vai dessa forma. E o quarto, como a gente brincou, como as pessoas me enxergam. Ou seja, se as pessoas me veem da mesma forma que eu me vejo. A gente até brinca, mas é uma realidade. Aos casados, pergunta para a pessoa mais próxima de você. Né? Você que é solteiro ou ainda é mais jovem, pergunta para os seus pais, seu irmão, seu amigo próximo. Porque talvez a ideia que você tem, a imagem que você faz de você pode não ser exatamente como as pessoas te veem. Isso com certeza gera problemas. E aí a gente vai lá para aquele ponto, né? Problemas de autoimagem, que a gente leu esse parágrafo, porque qual é a questão principal disso, né? É que em algum momento da nossa vida, se a gente vai construindo uma imagem errada, se a gente tem algum problema com a nossa imagem, isso vai se manifestar em determinado momento, principalmente na fase adulta. Por isso, tantas pessoas, a gente já vai falar nesse ponto, com complexo de inferioridade, tantas pessoas com dificuldade de se enxergar, de se aceitar como são, porque ao longo da vida uma ideia sobre si foi construída errado. E a gente tem uma tendência muito séria, se a gente não tomar cuidado, a querer criar personagens, para a gente ser aceito pelas pessoas. E quanto mais personagens a gente cria, mais a gente anula quem a gente é de verdade. Porque a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser deixado de lado, e a gente corre um outro risco que não tem como acontecer, que é achar que a gente pode agradar todo mundo. Ninguém consegue fazer isso, ninguém. Então, e quais as principais formas que isso se manifesta na fase adulta, né? Dentro dessas carências que são criadas? São as principais que a gente quer dizer aqui. Primeiro, a gente vai se desapontando com um relacionamento após o outro. Porque a gente, com uma ideia errada de nós mesmos, a gente vai transferir essa ideia errada para os relacionamentos. Quando digo relacionamentos, todos de modo geral. Estou dizendo só de homem e mulher, né, afetivo nesse sentido. Mas em todos os relacionamentos. Segundo, a gente vai procurando uma pessoa perfeita. Por quê? Porque se somos imperfeitos, a gente precisa ter alguém perfeito para nos completar. E existe alguém perfeito? Acho que não, né? Se tiver alguém aí, se manifeste para a gente orar por você agora e cair essa autoimagem errada que você construiu, né? Porque ninguém é perfeito, né? Precisamos ser maduros, é isso que a Bíblia nos ensina. É até interessante dizer sobre isso, porque tem um texto da Bíblia que diz: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celeste, Pai Celestial. A verdade, a melhor tradução para esse texto seria sede maduros, não perfeitos. O conceito ali é de maturidade, não de perfeição. Ele é perfeito, nós não somos. Precisamos nos aproximar, procurar essa suposta perfeição que o ser humano nunca vai conseguir. Mas ali o contexto é de maturidade. E outro, algumas pessoas tornam-se viciadas em duas coisas principalmente: relacionamentos e drogas de modo geral. Álcool, drogas. A gente estava falando uma coisa muito interessante que a gente não para pensar, mas hoje o advento das drogas evoluiu para o que a gente chama de droga sintética, correto? O que é uma droga sintética? Fabricada em laboratório, ou seja, uma droga artificial. E qual o objetivo da droga ser sintética? Duas coisas principais. Primeiro, destacar características de um determinado componente químico, que tem um efeito específico, existe um objetivo para aquilo, e aumentar o grau de vício. Porque se você pegar uma droga original aí, o nível de viciante dela é bem menor do que uma droga sintética, por exemplo. E aí qual o objetivo? Destacar o efeito daquilo. Por quê? Porque cada vez a pessoa vai ficar mais viciada mais rápido, querendo suprir a sua carência, a sua aparente falha, e o pior de tudo, cria uma falsa ideia. Conheço pessoas, infelizmente, que só conseguem se relacionar sob efeito de droga. Por quê? Porque no efeito da droga, ela se sente mais poderosa, se sente mais espontânea, se sente com mais facilidade de se comunicar. E às vezes isso é uma ilusão. Às vezes não, sempre é. Mas se você pegar uma pessoa que já está um certo tempo viciada em relação a isso, você pega um comprimido falso, para ver qual é o fator psicológico da pessoa, dá para ela e ela vai manifestar os mesmos efeitos, aparentemente. Ela vai fabricar aquilo.
E ela vai achar que está fazendo tudo aquilo por causa do efeito da droga. Por quê? Porque o personagem já ficou fixo nela. Então isso é sério demais, mas por quê? Por causa de uma carência. Por causa de algo que aparentemente está transformando aquela pessoa na pessoa que ela deseja ser. Mais corajosa, mais espontânea, e não é nada disso. Então isso é muito sério, parece uma coisa simples, mas é muito sério. Pessoas se viciam normalmente em relacionamentos, por quê? Um atrás do outro, achando que aquele vai suprir, aquele não supre, então vou para outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E isso é muito sério. Então a gente precisa olhar e encarar essas coisas, porque na verdade o problema está dentro de nós. E se a gente não resolve o que está dentro, o que está fora não vai resolver. E aí só tem um local em que a gente pode resolver isso corretamente. É Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? Para aqueles que creem, né? Precisa crer. Se não crer, não adianta. Aí vamos lá aí na lição complexo de inferioridade. Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim: denominação complexo de inferioridade foi criada por Alfred Adler de 1870 a 1937, ou seja, o tempo que ele viveu, médico psiquiatra, para designar sentimentos de insuficiência e até incapacidade de resolver os problemas, levando a pessoa a se sentir um fracasso em tudo que faz. Esse complexo tende a comprometer todos os relacionamentos da pessoa. Existe hoje uma epidemia de inferioridade. A maioria das pessoas não se aceita como são, em sua aparência, capacidade e desempenho. Por que a gente colocou aqui? Porque é justamente aquelas perguntas que foram feitas. Aparência, capacidade e desempenho. Estão constantemente se comparando, sempre acreditando que o outro é mais ou melhor. Acabam se sabotando, não buscando um emprego melhor por acharem que não são capazes, aceitam relacionamentos destrutivos porque acreditam que não conseguirão encontrar alguém melhor e etc. Então, a pessoa ela não se enxerga como ela realmente é. E é tão sério isso que às vezes uma pessoa de fora consegue enxergar todo o potencial, tudo de bom que aquela pessoa tem, chega perto dela e fala e ela, não é verdade. Mas como? É verdade? Ela, não é verdade. Por quê? Entenda uma coisa. O formador de opinião mais importante da face da Terra se chama família. Repita isso, família. Pais. São os formadores de opinião mais importantes da face da Terra. Por quê? Primeiro, pelo grau de importância deles na nossa vida, né? No caso a família. E segundo, porque foi onde houve mais tempo para aquilo acontecer, para aquilo ser firmado e afirmado em alguém. Então, quando chega alguém de fora e diz algo, se for bater em contrapartida, em correlação com aquilo que foi dito pela sua família durante muito tempo, a nossa tendência é olhar assim e falar, não, isso não é verdade, porque o meu pai não disse isso, porque a minha mãe disse o contrário. Então isso é sério e importante. Pode ser mudado? Pode, com ajuda especializada, como eu sempre brinco. Em primeiro lugar, Espírito Santo, depois vai até chegar nos profissionais da área, né? Psicólogos, psiquiatras. Mas isso é muito sério, porque as pessoas se acham aquém e por conta disso não se dão a melhores cargos, melhores vagas, não se acham capazes. Às vezes você está lá no teu emprego, alguém fala assim, olha, abriu uma seleção interna aqui para uma carga bem superior que você é, e você, não, obrigado. Por quê? Não vou passar mesmo. Não vou ser selecionado, não vou conseguir. Ou então o inverso disso, né? Pessoas se acham tão superiores, mas tão superiores. Pouco tempo a gente teve uma dificuldade, né? Com uma pessoa dos jovens lá nossos, do GA, porque sempre tem um nada aconteceu, né? E no sábado à noite nós somos responsáveis por deixar a igreja pronta para o domingo de manhã. Aí um jovem lá do GA, a gente falou, vamos fazer um nada aconteceu. Não vou fazer nada aconteceu. Por quê? Não, porque eu já tenho tantos anos de igreja e tal. Eu falei, é mesmo, meu filho? Então é por isso mesmo que você tinha que ser o primeiro da fila, né? Pegar, já tá com a vassoura na mão, antes mesmo de alguém pedir, você já tinha que estar lá chegando e fazendo. Acho que tem algum problema aí, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar aí. Vamos conversar depois no particular, né? Porque
Que era sempre uma dificuldade. Chegou até mim porque o líder de já não estava aguentando mais. Toda vez que falava, não vou fazer esse negócio. Tá. Aí é óbvio, né, que existem várias situações aí. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa ter um conceito, como a Bíblia diz em Romanos 12:3, equilibrado acerca de nós mesmos. Nem além, nem aquém. Mas a medida certa. É isso que Deus tem nos chamado, para alcançar essa medida certa. E aí, isso gera uma coisa muito séria, né? E a minha amiga ali pode falar muito melhor, que é a codependência, né? O que é codependência? Vamos ler aí. É como uma perda de identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios sentimentos, necessidades e vontades, e estar diretamente condicionado a alguém ou a algo. Então isso pode ser uma pessoa, como pode ser algo. Droga, bebida, outras coisas muito simples que tomam uma proporção muito forte na nossa vida. Mas tudo começa na carência que precisa ser suprida. Tudo começa na ineficiência da nossa afirmação, na ineficiência da imagem que nós temos de nós mesmos. E aí, por causa disso, a gente vai para relacionamentos contaminadores, abusadores, né? A gente está, acho que é hoje, essa semana, fala sobre a questão da mulher, né? Qual o nome correto, né? Não sei se é abuso contra mulheres, eu me escolhi o nome, mas alguém falou aí, não? Não? Mas a gente está, nesses dias, nessa semana, falando isso. E a gente vai ver muitos casos, histórias de mulheres que sofreram com relacionamentos abusivos, com violência doméstica. Mas sempre, quando você vai perguntar para essas mulheres, a primeira pergunta sempre é: por que você ficou num relacionamento como esse? E normalmente a resposta: não sei. Porque a pessoa nem se conhece direito. Então ela não sabe discernir, a gente vai continuar falando isso na próxima lição, o que é amor e o que não é. E começa com atos muito simples. E vão progredindo, vão aumentando, e a pessoa vai se submetendo. Por quê? Por causa da codependência. E é muito interessante porque isso gera dependência emocional. E na verdade a codependência é como parasitismo. Sem aquela pessoa ou sem aquilo é como se a pessoa não existisse, não funcionasse. E a Bíblia não nos chamou para ser codependentes, a Bíblia nos chamou para ser interdependentes. A Bíblia nos chama para mutualidade, dependência, não codependência. É totalmente diferente. Ou daqui a gente tem que destacar também, a nossa geração vai para um outro extremo, que é a autossuficiência. Parece absurdo, mas nunca vimos uma geração tão autossuficiente. O termo corpo de Cristo daqui a pouco vai tomar um outro sentido. Porque pessoas que creem são autossuficientes. Só tem um detalhe: só existe um que é autossuficiente, Deus. Nós não somos. Dependemos dele e dele através de pessoas para poder existir. Então a gente vai para extremos. E quando a gente olha para isso, é muito interessante você pegar, por exemplo, vou pegar o exemplo de um vício, o alcoolismo, por exemplo. Quando existe numa realidade, quem já viveu isso sabe, e na teoria é a mesma coisa. Quando a gente vai para a realidade de alguém que é alcoólatra, alguém que tem um problema muito sério com isso, por exemplo, toda a família passa a ser codependente do vício daquela pessoa. Porque tudo gira em torno daquele vício. E as pessoas começam a colocar num extremo sistema de alerta o tempo todo. Porque elas se preparam para o momento que vai acontecer algo em relação àquela pessoa, em relação àquilo. Isso é muito sério. As pessoas não estão bebendo, mas elas estão sofrendo as consequências. Isso que é muito sério. Por que a gente precisa buscar o nosso equilíbrio, a nossa restauração, a nossa cura? Porque o nosso problema sempre interfere nos outros. Também, claro. Por nós em primeiro lugar. O nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa situação não é única, não é exclusiva. Ela sempre vai envolver todos ao nosso redor. Vou dar um exemplo bobo, mas você pega lá, nossa igreja funciona no sistema de grupos pequenos, né? Você pega lá o GA. Aí tem uma pessoa lá no GA com um problema específico. Todo GA começa a ficar em função daquela pessoa, principalmente se o problema for muito sério. Isso é positivo e negativo. Positivo porque trabalha a nossa compaixão, nossa misericórdia, nossa empatia. Mas também negativo porque começa a minar, começa a retrair, começa a ter dificuldades se a pessoa também não avança para a solução daquilo.
E às vezes até o líder, aquela pessoa que está liderando, os líderes que estão aqui, sabe? Ela quer até tocar em determinado assunto, ela lembra, não, mas essa pessoa, se eu falar nesse assunto... Aí começa a haver falta de liberdade, por exemplo. Então, a dificuldade, por isso que a Bíblia diz que uma maçã podre contamina todo cesto. Só que da mesma forma, uma pessoa contagiada, uma pessoa curada, ela pode ser fonte de cura para várias pessoas ao redor. E é sempre nessa proporção, ela sempre vai ser maior. Por quê? Porque é Deus que amplifica isso. E é isso que a gente precisa ter em mente. Amém? Beleza? A gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas vamos dar uma... Não. Vamos para a lição 6. Vamos para a lição 6. Todo mundo pegou aqui? Se alguém não pegou, pode pegar, aproveita aí. O pessoal de trás não tiver, leva aí pra gente, por favor. Quem está sem a lição? Alguém mais está sem a lição de hoje? Ninguém? Então beleza. Então vamos lá para a lição de hoje. Lição número 6, cura e perdão igual a restauração. Legal. Cura e perdão igual a restauração. Então, tem aí na sua lição 2 textos que a gente vai ler daqui a pouco. E diz assim, características de uma pessoa saudável. Até aqui a gente veio denunciando problemas, situações que precisam ser resolvidas. A gente está chegando na nossa reta final, né? Então a gente quer destacar características de uma pessoa saudável. Mas vamos olhar para todos esses itens na ótica de uma criança. Vamos olhar para tudo isso aqui na ótica da infância. Tá? Para a gente entender como a gente tem tudo isso e a gente ao longo da vida a gente vai perdendo, ou não, né? Então, primeira característica que tem aí, qual que é? Capacidade de se maravilhar. O que é isso? É a capacidade da gente se permitir ser alcançado, tocado por coisas ao nosso redor, por coisas belas. A gente poder olhar ao nosso redor e aquilo parar a gente, aquilo tirar a gente de uma esfera de autocomiseração, de dificuldade, de focar só no problema, de sair do automático, sabe? Aquela vida que muitos talvez vivam aí, né? Infelizmente. Você acorda todo dia, se levanta do mesmo jeito, vai para o mesmo lugar, passa o dia naquele lugar, volta para casa e o todo assim. Um ciclo interminável disso, dia após dia. Pode ter a ver com a natureza, pode ter a ver com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pode ser, né? Cadê isso? Não, vou fazer isso não. Os solteiros aí, né? Também se maravilhar com o que está ao redor, né? Conseguir enxergar, né? Aquilo que pode, né? Alcançar a sua vida, né? Ou ser alcançado, né? Também. Tem que responder com os meus antepassados, então. Na ótica criança. Não precisa ser com os antepassados, mas olhar como uma criança enxergaria essas coisas. A gente vai falar sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. A criança, como que ela é em relação a isso? A criança, tudo que chama a atenção da criança, ela para. Ela se permite ser impactada e alcançada por qualquer coisa. Ela pode estar no shopping, no mercado, na rua, no quintal, em qualquer lugar. Ela vai parar para aquilo que chamou a sua atenção. A ponto de, né, você chama, de repente você tem que arrastar, né? E ela continua apontando e falando daquilo, até sair do foco dela, até ela achar outra coisa mais interessante, né? E a gente tem que ter, esses dias eu lembro, essas superluas que está tendo aí, né? Não sei quanto tempo, tem um mês mais ou menos, teve um dia que estava lindo o negócio, chegando em casa, aquela imagem assim, realmente que não me chamou a atenção. O problema é que o cara na minha frente, no carro à frente do meu, chamou mais atenção ainda. E quase que eu bato por causa disso. Ele esqueceu que estava dirigindo, né? E ficou, como minha esposa diz, o meu braço e a minha mão é uma extensão da minha boca. Principalmente quando vai na buzina, né? Eu não posso falar, então...
chega a tremer o carro da frente, o carro atual e tudo ao redor, né? Dizem que é mania de carioca, não sei, mas minha eu sei que é. Então, a gente também, claro, estou brincando, a gente não pode ser no nível, né, agressivo, né, ou do nível da gente perder o que a gente está fazendo, perder o foco, não é isso que eu estou dizendo. Mas é a gente permitir ser alcançado, porque a criança ela é assim. E a gente, com o longo do tempo, a gente vai perdendo, a gente entra no automático, a gente vai se tornando insensível às coisas ao nosso redor, às pessoas. E isso é muito sério. Isso é uma característica muito importante, que a gente precisa desenvolver, reativar, aprender, se for o caso, porque isso é uma característica de uma pessoa saudável. Otimismo. O que é otimismo? O que é ser otimista? É acreditar sempre no melhor, no que pode vir de melhor. E, infelizmente, a gente tem ao longo dos anos desenvolvendo o contrário, né? A gente tem se tornado naturalmente pessimista. Olha de novo da ótica de uma criança. A criança, ela sempre acredita que o mundo é amigo, tudo ao redor dela é bom. A gente tem que tomar cuidado, né? Não estiver olhando, daqui a pouco ela cai no buraco. Esses dias meu filho chegou lá no quintal, rapaz, daqui a pouco eu olhei, estava cheio de formiga na boca. Ele falou, deve ser gostoso, né? Rapaz, ainda bem que era aquela tranquila, que não tem nenhum problema, né? Foi só tirar e tá bom, já passou. A gente tem que desenvolver essa capacidade de ser otimista em relação às coisas. Não focar apenas no problema, não olhar para as coisas e esperar o pior. Pior vai acontecer. Tem uma situação para acontecer na sua vida, você já espera o pior. Tem uma mudança para ser feita, você já acha que ela vai ser negativa, contrária. Você não consegue olhar e ver uma oportunidade de ser algo melhor para a sua vida. Uma oportunidade de Deus trabalhar através daquilo. E a gente precisa desenvolver, porque isso também é uma característica de uma pessoa saudável. Esperar o melhor. A criança ela é assim, ela sempre espera o melhor. Ela tem até dificuldade de ver o pior, ou ver a dificuldade. A gente tem que mostrar para ela. E a gente tem até que tomar cuidado com isso, né? Como a gente mostra. Senão a gente traumatiza ela, tô brincando. Então, terceiro ponto aí, que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes na outra lição. Dependência, não codependência. No nosso caso, nessa fase que estamos, principalmente dependência de Deus. Não somos autossuficientes. Mas, olhando de novo para a ótica infantil, a criança ela é totalmente dependente. Por quê? Porque, no mínimo, independente da idade que ela alcançou, que já sabe fazer coisas sozinhas, ela depende financeiramente dos seus pais. Por isso tem o texto lá de Mateus 6, depois vocês leem em casa, 25 ou 34, aquele famoso texto que fala sobre não estarmos ansiosos, né? Sobre os lírios do campo, as aves, né? Em que, porque se preocupam com essas coisas, que vão comer, ou que vão vestir, né? O seu Pai Celestial se preocupa com todas elas. Se Ele veste o lírio do campo, se Ele supre as aves, Ele vai fazer a mesma coisa por vocês. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas, ou seja, tudo que Ele listou antes, lhe serão supridas, acrescentadas. Então, a criança ela é dependente. Ela, literalmente, ela depende do adulto para satisfazer, para resolver suas necessidades. E a gente tem que entender que a gente tem que ter esse nível de dependência. Em primeiro lugar, de Deus, e em muitos casos através de pessoas. Senão a gente se isola, a gente fica isolado. É até interessante porque casais de namorados e até marido e mulher casados, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só ali. Namorados então principalmente, tá? Não fiquem só ali. Fiquem com vários grupos ao redor. Nós temos que ser dependentes. Dependentes. Não é independente. Não independente, não. Dependente. De Deus em primeiro lugar, como eu tenho dito, e muitas vezes também experimentar isso através de pessoas. Então a gente tem essa tendência de não tomar cuidado a se isolar. Ficar só ali no nosso mundinho, a gente vai perdendo vínculos, perdendo laços, né? Expressar emoções, outra característica muito importante. Criança tem dificuldade de expressar emoção? Não. Vai do riso ao choro, né? Segundos. Isso é muito importante, por quê? Porque ela lida adequadamente, entenda isso, ela lida adequadamente com cada situação do jeito que tem que ser lidado. E a gente tem perdido isso. É tão interessante, porque quando a gente olha, tenho ligação direta com o próximo
tópico capacidade de recuperação, quando a gente olha, a criança por algum motivo teve lá uma dificuldade com outra criança. Aí seja porque os pais foram lá e forçaram a fazer as pazes, ou porque uma das crianças um pouco maior, um pouco mais madura, entendeu que deu mole e foi lá pedir desculpas. Quanto tempo leva para elas estarem bem de novo? 5 minutos. Em seguida. Menos, né? E sabe por que isso é importante? Porque a gente perdeu isso. Às vezes o irmão chegou diante da gente, reconheceu o erro dele, pediu perdão e mesmo assim a gente resolve isolar essa pessoa e não ter mais relacionamento. A gente fala, não, eu perdoei ele em Cascavel e eu vou para o Japão, ou vice-versa. Né? Isso não é perdão, mas tudo bem. Então, é diferente de relacionamentos nocivos. Entenda essa diferença. Em que a gente realmente precisa se isolar, se afastar daquela pessoa. Isso é um ponto. Nós estamos falando no natural, dos relacionamentos naturalmente. Em que a gente vai só acumulando uma lista de desafetos, sabe? E vai só aumentando, e a gente cada vez mais se isolando. Quer ver um teste muito interessante com a criança? Até dou uma lista porque tem que tomar cuidado com alguns. Pega um desenho legal, saudável, não é mais desenho, né? Agora é animação, né? Filme animado, né? Então, você pega lá, coloca lá e a verdade é que essas animações são feitas para adulto, não é para criança. A criança ela tem até dificuldade de entender a moral da história, né? Ela vai entender o que agrada a ela, mas o fechamento ela não vai talvez perceber. Mas você pega lá um legal, coloca a criança para assistir. Vai parecer lá quando a pessoa está ligada aos aparelhos, sabe? A curva lá. Por quê? Se tem uma coisa que chama atenção, é colorida, ela está lá. Daqui a pouco vem uma cena alegre, ela está rindo, engraçada. Daqui a pouco vem uma coisa triste, ela já está quase chorando lá com o desenho. Inclusive, daqui a pouco você está chegando na sala, se você não estiver acompanhando, ô pai, o cachorrinho morreu. Aí você fala, mas a gente não tem cachorro, filho. Não, ali, ó, ali no desenho. Ah, tá, entendi. Então, e ela vai nessas oscilações, por quê? Porque é natural para ela. Ela se emociona com o que tem que se emocionar, ri com o que tem que rir, chora se tiver que chorar, ela não tem dificuldade com isso. E a gente, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa capacidade. A gente vai se tornando insensível. E Deus quer restaurar a nossa sensibilidade. Aí vem o segundo ponto, capacidade de recuperação. Está totalmente ligado. Uma capacidade natural de reagir em relação às coisas que acontecem. Aconteceu um problema, a gente se recupera. Criança, vamos pensar, deu uma topadinha de nada. Foi nada grave. Ela fica ali prostrada? Tem que tomar cuidado, e tem umas crianças que têm essa tendência. E a gente não ajuda pegando ela no colo e fazendo a topada do tamanho de uma montanha, sabe? Na pedrinha desse tamanho, meu Deus, a criança já tem uma tendência, vai lá, nem isso, meu filho, vem cá, você machucou, vem cá, papai, mamãe. Não, deixa ele se levantar. Deixa ele lidar com aquilo. Chorou, legal. Se realmente, né, claro, está sangrando, é uma coisa grave, né? A gente pode ir para o outro extremo da insensibilidade. Não, isso não é nada, filho. Levanta aí, vai. Está arrastando de sangue. Não, não é nada não, meu filho. Já passa, já. Dá um beijinho aqui que cura, né? Quando casar, cura, né? Não. Lidar com a situação como ela realmente é. Então foi uma coisa leve, deixa ela levantar, ela tem essa tendência natural. Se a gente não cercar de cuidado excessivo, ela vai naturalmente entrar nesse processo. E isso é natural, isso é importante para ela. Né? O que precisa haver é supervisão. Repita comigo, supervisão. Ou seja, literalmente, né? A supervisão. Você está ligado em tudo, né? Não, brincando. É o gerenciamento daquilo, você acompanhar a uma certa distância. Até, né, para quem trabalha em empresa aí, é supervisor, tem um supervisor, né? Fazer um cursinho sobre isso, né? Manda vir na NIP, tô brincando. Porque senão o cara tá fazendo alguma coisa, o outro tá lá em cima, né? Já terminou? Deixa eu ver como é que você está fazendo. Não, dá um tempo para a pessoa fazer, né? Dá uma liberdade para ela, né? Então a gente tem que fazer dessa mesma forma com a criança, porque ela tem essa capacidade natural. Diferente de nós, que às vezes um único ponto paralisa a gente. Aconteceu uma coisa desse tamanho, para nós é desse tamanho. E a gente fica prostrado e paralisado ali, a gente não segue, a gente não se levanta. A gente fica ali naquele ponto, dia inteiro, semana inteira, e aí a coisa vai se arrastando. Então a gente precisa desenvolver ou restaurar isso na nossa vida, essa capacidade de recuperação. Liberdade.
Nós precisamos, em primeiro lugar, ter a liberdade de sermos quem somos. Nos expressar naturalmente, sem forçar, sem criar imagens, personagens. Liberdade para explorar novas opções na nossa vida. Né? A gente não temer o desconhecido. E é muito interessante, de novo, olhando isso na ótica da criança, porque como que ela desenvolve isso? Brincando. Quando a criança vai brincar, e ela precisa ter essa liberdade para brincar, ela vai desenvolvendo isso, ou seja, o senso de liberdade e o senso de espontaneidade, que nós precisamos ter também. Então a criança ela vai desenvolvendo isso nas brincadeiras. Por isso que a gente não pode reprimir, mas também tem que ter um equilíbrio naquilo que é saudável e aquilo que não é. Aí um exemplo, né? Isso não acontece aqui. Mas aí tem aquele quintal enorme, mas a criança nunca pode ir para o quintal. É trancada dentro de casa. Aí ela vai lá na terra, não, menino, pelo amor de Deus, sai daí, vai sujar tudo, vai sujar a roupa. Deixa sujar a roupa. É melhor ter uma roupa suja, mas uma vida limpa. E ter liberdade para criar, para inventar. É ali que desenvolve criatividade, ali que desenvolve tantas coisas. E às vezes as pessoas foram privadas disso. Não vamos privar também as pessoas disso. A gente precisa desenvolver um novo contexto em relação a isso. Porque isso é muito sério. Claro, tudo dentro de um equilíbrio. Aquilo que não é perigoso, com a supervisão, como eu brinquei, mas tem que existir. Estamos entendendo? Amém? Por isso que às vezes você pega aí alguns adultos, né? Que até hoje querem brincar excessivamente, porque talvez não brincaram tanto quanto foi na época certa. Pode desenvolver um pouquinho, mas não vamos para extremos, né? Porque a gente cresceu, na teoria, né? Cresceu em tamanho, mas às vezes não amadureceu. Isso precisa acontecer. Essa aqui é muito interessante também. Predisposição para amar. A criança ela tem isso naturalmente. Ela olha para outra pessoa, já sorri. Claro, tem crianças mais fechadas, né? Mas aí quando aquele consegue passar aquela barreira, também acabou. A gente às vezes tem predisposição para o contrário, infelizmente. Você vê uma pessoa diferente, ainda mais se ela for um pouquinho diferente das suas características de você, já, ei, essa aí eu não vou me dar bem. Não. Chegou aquela pessoa nova no teu contexto, né? Trabalho, GA, igreja, e essa daí eu acho que eu não vou me dar muito bem com essa pessoa. Deixa eu ver onde que ela vai sentar, vou sentar do outro lado. Tô brincando. Isso não acontece aqui, né? Isso acontece em outros países. Vou nem citar o nome, né? Porque pode ser que você queira ir para esse país. Mas a verdade é que a criança tem essa predisposição, né, para amar. Só que uma coisa muito importante, preste atenção nisso. A gente aprende a amar. A gente precisa aprender a amar. Só que a criança, ela só aprende a amar de uma forma, sendo amada. É assim que a criança aprende a amar. Criança, ela depende de referência. Se não houver referência, são as experiências que vão construir isso na vida dela. E às vezes são experiências erradas. E constrói uma visão errada do que é o amor. Porque a criança ela precisa ser amada incondicionalmente. Precisa ter disciplina, porque disciplina é ato de amor. Precisa ter limites, porque limite é ato de amor. Controle, segurança, tudo isso precisa existir. Tudo isso está ligado ao amor. Porque a liberdade, como a gente falou no campo anterior, não pode ser libertinagem. É liberdade. Liberdade tem limites. Libertinagem não. Mas a coisa séria disso é que talvez alguns de nós não tivemos isso. Mas a gente pode desenvolver, em primeiro lugar, em Deus, porque Ele é a fonte de todo amor. Ele é o próprio amor. Ele provou o seu amor por nós enviando Jesus no nosso lugar. Não existe prova de amor maior do que essa. Alguns talvez nem morreriam por quem conhecem. Talvez alguns nem morreriam pelos seus filhos. Ele morreu porque ele não conhecia e não o queria. Essa é a verdade. Então, essa é a prova de Deus por nós. Então, essa predisposição natural, a afeição, a facilidade de amar e ser amado, isso precisa ser desenvolvido, né? E, principalmente em alguns casos, literalmente curado. E o último aí, porém mais importante, uma pessoa saudável, todo ser humano tem anseio por Deus. Não uma religião, não uma denominação, mas Deus.
Alguns o pensam como uma força, como uma energia. Cada um pensa de uma forma. Quem não conhece a Deus da forma correta, é claro. Quem não crê como nós cremos. Mas todo ser humano tem necessidade de Deus. Todo ser humano tem um anseio em si de encontrar uma verdade, de encontrar algo superior, de encontrar alguém superior, de encontrar alguém que preenche o seu vazio, de encontrar alguém que suscite as suas respostas a perguntas que às vezes ele nem consegue fazer, mas que estão no anseio da sua alma. Por isso tantas ideologias foram criadas, para tentar responder a coisas ao ser humano que só Deus pode responder. E aí por isso a gente vai para o próximo tópico. Vamos acompanhar aí? Diz assim, logo depois de anseio por Deus: uma alma curada nos dá a oportunidade de sermos livres, para ser quem realmente somos, para amar e receber amor, e para vivermos todo o projeto de Deus para nós. Aí tem aí, a sede. A sede da alma é um tema muito abordado na Bíblia. A Bíblia repete, vez após vez, a ideia de que as pessoas são sedentas. Considere esse salmo que fala da sede da nossa alma. Quem pode ler para nós? Salmos 42, 1 e 2. Quem pode ler? Quem se candidata? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas hoje vocês não estão querendo ler não, hein, Edmilson? Tá bom. Salmos 42, versículos 1 e 2. Edmilson vai ler para nós. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspiro minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, meu perdão. Amém. Então esse texto compara a sede do ser humano a Deus, a sede da corça pelas águas. É interessante quando você vai estudar esse animal, a corça, todo mundo sabe quem é esse animalzinho lá, né? Bonitinho, rápido. É interessante que esse animal ele tem uma característica muito importante. Ele sente o cheiro das águas a distâncias, a quilômetros. E os seus outros sentidos também foram desenvolvidos ao longo que ele vai crescendo para identificar e encontrar as águas. E é assim que ele identifica qualquer sinal de que naquela direção, naquele ambiente, naquela direção existe água, ele corre para lá com toda velocidade. E assim deveríamos ser nós em relação a Deus. A nossa sede da nossa alma só pode ser saciada por Deus, por mais ninguém. Não são pessoas, não são coisas, não são outros relacionamentos. Somente Deus pode saciar a sede da alma. E aí nós entendemos, né, sede de quê? Quando nós reportamos ao Éden e visualizamos o ser humano na perspectiva do projeto original de Deus, observamos que 4 anseios principais emanavam de sua vida. E a gente quer falar sobre eles. Ou seja, 4 principais aspectos da nossa vida que precisam ser saciados e Deus entende disso. E a gente vai na ordem do menos importante para o mais importante, tá? Queria que vocês me ajudassem aí. Então, quem pode ler, aí vai ter que ser mais de uma pessoa. Mesmo vocês não querendo, vocês vão ter que ler. Quem pode abrir aí para nós em Gênesis 1, 29? Quem pode ser? Aqui. Gabriel, então, abre para mim em Gênesis 2, 15. Uma outra pessoa, Gênesis 2, 18. Quem pode ser? Eva. Você então abre em Gênesis 3, 8 e 9. Pode ser? Beleza. Então, primeiro ponto aí dessa lição, né? A gente já vai ler Gênesis 1, 29. Então pode escrever aí. Primeiro anseio físico. Anseio físico. O que é esse anseio físico? Se você acrescentar e quiser escrever. Comer, beber, vestir, morar. Todo ser humano tem necessidade dessas coisas. O problema é que a gente, como a gente falou do texto de Mateus 6, depois você lê em casa com calma, 6, do 25 ao 34, a gente foca demais nisso. A gente dá muita importância a isso, as coisas materiais. Mas é claro que nós precisamos delas, né? Lê para nós aí, por favor, Gênesis 1, 29. Isso você
Amém. O que Deus está falando? Olha, primeiro quando a gente vai ver a narrativa do Éden, primeiro Deus ele cria tudo, todas as coisas. Só depois ele traz o homem à cena. Então quando o homem chega, está tudo pronto. Não falta nada, diga assim, não falta nada. E esse é o projeto de Deus para a nossa vida, que não falte nada. Principalmente naquilo que é essencial. Deus sabe o que é essencial para nós. Então Deus ele criou tudo, os jardins, os animais, firmamento, tudo que era necessário para funcionar. E aí então ele traz o homem, sem necessidade de nada. Tudo existia em abundância ali. E esse continua sendo o projeto de Deus para nós. Por isso quando Jesus vem, ele diz que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida plena. Segundo anseio aí, né? Vamos ler aí Gênesis 2,15, né? Pode ler, por favor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém. Pode escrever anseio por propósito na vida, por um propósito de vida. Deus ele criou o homem, aí tem gente até que se confunde, acha que ele já criou o homem, já deu a mulher logo em seguida, né? Melhor parte. Mulheres então, né? Não, primeira coisa que Deus faz depois, segunda coisa, né? Deus criou o homem, segunda coisa, ele dá um propósito. Que propósito é esse? Trabalho. Deus deu um trabalho para ele, ou seja, colocou ele no jardim, mas falou, você precisa cuidar do jardim. Você precisa cuidar, fazer a manutenção disso para que você possa comer, beber, ter tudo isso aí. Né? Oi? Por nome aos bichos, né? Como Adão deu nome a todas as coisas. Entenda aí, sabe qual a importância disso? Alguns acham que o trabalho é uma maldição, né? Não, o trabalho é bênção. Deus instituiu aqui o trabalho, logo nesse momento. Maldição, a maldição foi viver do suor do seu rosto. O que é isso? Dificuldade. Você tem que ralar muito, às vezes, para ter pouco resultado. Quem trabalha com vendas aí, então sabe, né? Tem que ralar muito para extrair um resultado ali. Mas o trabalho é bênção. E quando a gente olha nessa esfera, vamos contextualizar isso, que naquela época só tinha Adão e Eva. Até então, nesse momento, então, só tinha Adão. Só quando você olha para a estrutura, né? Outros aqui entendem isso bem melhor que eu, mas quando você olha para a estrutura da lavoura, existem várias coisas a serem feitas. Não apenas uma coisa. Existem várias funções, várias atribuições. Se hoje você for lá para a lavoura, se for com um grupo de pessoas, vocês vão se dividir, cada um vai fazer uma coisa. A gente pode extrair um outro princípio disso. Todos nós, Deus tem um projeto de vida, um projeto que Ele criou para nós, específico. Temos um projeto geral, qual é o projeto de todo ser humano? Louvar e adorar a Deus. Conhecê-lo, se relacionar com Ele, e a partir disso, fazê-lo conhecido também de outros. Esse é o projeto para todos os seres. Relacionamento, a comunhão com Deus. Porém, existem coisas únicas para cada um de nós, porque até a forma de fazermos isso é diferente. Cada um é único. Por isso que a Bíblia diz que alguns Deus para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres, pastores. Não estamos falando de cargo, de título, mas de formas de agir, até para que esse evangelho seja conhecido. Nem todos vão fazer as mesmas coisas, nem todos vão fazer do mesmo jeito. Essa é a beleza de Deus, que cria filhos únicos, com um propósito único. Então, e todo ser humano anseia por isso, propósito de vida. Você começa a amadurecer um pouquinho, às vezes, enquanto criança, você já precisa procurar o que você quer fazer, como que vai ser sua vida, né? Aí, tantos jovens, por não terem sido afirmados, incentivados, chegam em determinado momento da sua vida, estão perdidos, não se conhecem, por não se conhecerem, não sabem o que fazer da sua vida. Aí vai lá para o teste vocacional, né? A ilusão do teste vocacional, às vezes. O teste vocacional vai dar lá 100% isso, é isso que eu sou. Aí dá lá um leque de opções. Aí o camarada pensa, poxa, mas eu achei que eu ia descobrir. Aí tem pessoas que o teste dá aptidão para humanas, para exatas, para várias. Aí o cara fala, meu Deus. A gente precisa fazer, vou criar isso, um teste vocacional de vida, né? Não de carreira. A gente conseguisse conhecer melhor. Oi? Dentro da sua espiritualidade, né? Sim, com certeza. Mas isso é muito sério, por quê? Porque a gente sempre está procurando um objetivo na vida. Isso é um anseio do ser humano. Quando não tem propósito, né?
Quer ver uma coisa muito interessante? Se você está nessa situação, não é mera coincidência. O homem vai lá, rala, trabalha, e aí em determinado momento da vida ele pensa assim, eu não vejo a hora de eu me aposentar. Paz, eu vou me aposentar, vocês vão ver quando eu me aposentar. Aí o camarada aposenta. Começa a procurar alguma coisa para fazer. Ele não aguenta mais ficar só. Primeiro mês, maravilha. Né? Que maravilha. Trabalhei lá 35 anos, sei lá quanto tempo. Que maravilha. Segundo mês já está andando pela casa igual um zumbi. Né? Terceiro já está querendo criar uma empresa informal, né? Trabalhar sem registro, procura alguma atividade, né? Claro, existem exceções. Por quê? Porque a pessoa precisa de um propósito. Imagina acordar todos os dias sem nada para fazer, sem não ter um objetivo, sem não ter um propósito. Não é do ser humano isso, sabe? Então, a gente pensa isso quando a gente ainda não chegou naquele momento. Mas quando a gente chega, a gente vê que é diferente, né? Pessoas que adoecem. Por quê? Porque não tem mais aquele propósito, não tem mais aquele objetivo. Isso a gente falando de uma coisa básica que é trabalho. É muito mais profundo que isso. É muito maior que isso. Não é apenas trabalho, é vocação. A vocação, inclusive, se desenvolve no trabalho, mas ela também se desenvolve em outros momentos, em outras situações. E o ser humano sem vocação, sem chamado, sem propósito, é um ser sem objetivos, e um ser sem objetivos é quase um ser morto. Isso é muito sério. Vamos lá. Eita, não tem ninguém passando não, né? Não. Já tem uns minutinhos aí. A gente leu Gênesis 2,15, Gênesis 2,18. Quem ficou de ler para nós? Por favor. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Preparei uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha só que interessante. A Eva leu o versículo da Eva. Olha só que jesuicidência maravilhosa, né? Mas você pode colocar aí, ponto 3, anseio por relacionamento com pessoas. Todo ser humano precisa se relacionar. Aí, claro, está falando da criação da mulher, né, de Eva. É interessante que Deus achava isso tão importante que Ele diz, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho vai enfrentar dificuldade. Quando eu digo sozinho, não estou falando apenas de relacionamento homem e mulher. Estou falando de romance. Estou falando de mutualidade, parceria, dependência correta, como a gente estava falando aqui. Em todas as esferas, família, amigos, trabalho. Então, quando a gente olha para isso, embora a gente tenha até que entender uma coisa. Deus é tão tremendo, porque Deus é o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus é uma trindade. E a trindade, ela se relaciona entre ela. É bíblico isso, não estou falando de uma heresia. Começa no primeiro versículo da Bíblia. Não, começa no primeiro versículo da Bíblia e vai lá para Gênesis 1:27, quando a trindade conversando diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Estão conversando entre eles. Por quê? Porque são um Deus que atua de 3 formas diferentes. Então, o ser humano, ele tem um anseio por relacionamento com pessoas. É até interessante porque, quando a gente olha para a espiritualidade, quanto mais relacionamento, mais crescimento na espiritualidade. Quanto menos relacionamento, menos espiritualidade. Pessoas, seitas, religiões erradamente acreditam, não, vou me isolar, vou lá para o monte, vou ficar longe de todo mundo, vou buscar espiritualidade, vou buscar orar, fazer um monte de coisa. Não vai acontecer. Porque são nos relacionamentos que nós vamos crescendo. No meio dos conflitos, nós vamos amadurecendo. É desse jeito, né? Não é fácil, porém é necessário. E é muito importante. Então, nós temos esse anseio por relacionamento com pessoas. E até realmente a gente brinca mais de ter alguém do nosso lado. Porque o ser humano não foi criado para estar sozinho. Porém, se por algum motivo estamos sozinhos nesse sentido, não precisamos estar sozinhos em outros. Precisamos nos relacionar com as pessoas. E bons relacionamentos. Alguém... quem que vai ler Gênesis 3, do 8 a 9? Aqui, uma outra pessoa
vai ler para nós logo em seguida aí João 7, 37 e 38. Quem pode ser? Para a gente ganhar tempo. João 7, 37 e 38. Quem pode ler depois? Aqui. João 7, 37 e 38. Lê para nós, por favor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Amém. Olha só que coisa interessante. Você vai escrever esse último ponto aí: relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Esse texto aí que nós lemos é muito importante, porque a gente olha para esse texto sempre para a parte ruim desse texto, né? O homem havia pecado, mas vamos olhar também as coisas interessantes que tem nesse texto, as coisas bonitas. Está lá, o homem tinha acabado de pecar e Deus vem até ele, porque esse texto biblicamente prova que Deus ele se relacionava com o homem na viração do dia. Ele ia ali conversar com Deus, eles iam ali ter um tempo de qualidade deles, né? Falando assim. E é interessante, a gente olha por isso, Deus sabia tudo que tinha acontecido, Deus é onisciente, mas mesmo assim o que ele faz? Ele vê que o homem não está ali, o que ele faz? Ele chama por ele. Onde está você? Eu estou te procurando, você não está aqui. Aquilo era normal, o relacionamento dele tinha sido quebrado ali, tinha sido interrompido. E se a gente olhar, a gente foi no inverso. Por quê? Porque esse último ponto é o mais importante. Uma pessoa com um bom relacionamento com Deus, ela vai desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. Uma pessoa com relacionamento com Deus, é impossível ela não conseguir enxergar o seu propósito de vida. E uma pessoa com essas duas coisas supridas, ela vai conseguir suprir as suas necessidades físicas. Porque se ela conhece seu propósito de vida, ela vai, em prol desse propósito, seja na sua vocação, ela vai desenvolver e ela vai ter recursos através disso. Mas o mais importante é o relacionamento com Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, e querendo mostrar isso para aqueles que estavam ao seu redor, do povo de Israel, ele declara algo. Está ali em João 7, 37 e 38, é que eu vou ler para nós. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Jesus diz ali que especificamente foi estratégico assim. No último dia da festa, Jesus se levanta em alta voz, conhecendo esse texto de Salmos 42 e outros, e diz o seguinte: quem tem sede, vem até mim. Se alguém beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe qual é o entendimento principal que a gente tem que extrair disso? O problema não está na fonte. A fonte nunca é o problema, a fonte é a solução. Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de cura. E se nós precisamos de algo, nós precisamos ir até a fonte, como Jesus declara ali. Ele é a fonte de águas vivas. Aonde há vida, não há morte. Se existem áreas da nossa vida que estão enfermas, que estão em morte, nós precisamos ir aonde tem vida. Porque precisamos restaurá-las, e elas podem ser restauradas nele. Amém? Vamos orar então, e semana que vem estamos de volta. Já só para te estimular, você olha aí para o seguinte da lição, tem aí uma palavrinha chamada perdão, né? Então já vai se preparando emocionalmente, né? Já vai aí se animando com essa palavra. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Deus, obrigado por esse tempo, por mais esse CENIP, por mais essa aula. Que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração, nos ensinar as tuas verdades, possamos encontrar o propósito da nossa existência e entender que tu és a fonte de tudo, e no Senhor nós podemos ser plenos, completos. Pai, nos leve em paz, aqueles que irão para os seus lares, nos dá um final de domingo, início de semana excelente, cheio da tua presença. Aqueles que permanecerão aqui, que também possam participar e cultuar ao Senhor com intensidade e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Vamos com Deus. Vamos na paz.